Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. E eu sou o Rodrigo. Sou Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Então, galera, antes da gente entrar no tema, eu queria falar sobre o Apoia-se que a gente tem. É um crowdfunding que a gente tem. Pra quem não sabe o que é isso, é como se a gente estivesse passando aqui o envelope da oferta pra você poder ajudar. É o gasofilácio virtual. É o gasofilácio virtual. É um site onde você pode se cadastrar e você pode nos ajudar financeiramente. Atualmente o Trincheira Podcast, ele não se mantém. Na verdade, a gente tem que pagar por edição, né? Tem que pagar o nosso editor e alguns livros que a gente compra pra poder estudar, pra poder tratar alguns temas. E você entrando nesse site, você pode ajudar a gente. Então, se você assim gosta do conteúdo, sente se deseja ajudar a gente ficaria muito feliz. O valor mínimo não tem valor mínimo. O valor mínimo pode ser R$1. É R$1 por mês. R$1 por mês, você fazendo isso, a gente vê lá um número 1zinho lá no site, a gente vai ficar muito feliz, cara. Então, tem lá o nosso Apoia-se. Você que digitar no Google é apoia.c/Trincheira Podcast. É isso, mano? Não. Me corrija então. apoia.se apoia.c/Trincheira Podcast. Tá lá no Instagram? Tá no Instagram, Tá link na da bio do bio. Instagram também. Chama lá também no da direct que a gente vai te orientar. E é isso aí, pessoal. Agora vamos pro assunto. O tema de hoje, pessoal, é Gálatas, a Carta da Liberdade. Para poder contextualizar aí, como sempre, Rodrigo. Antes de eu entrar no contexto, Lutero falava que Gálatas é a epístola dele. Ele falava que estava casado com Gálatas. Gálatas é a minha epístola, é minha Catarina, né? Que é o nome da esposa dele. Então é o seguinte, Gálatas... Paulo, quando escreveu Gálatas, ele estava muito perplexo, né? Ele estava muito irado. Tem um versículo, acho que no capítulo 4, que ele fala, que ele escreve, ele diz que está muito perplexo e diz que queria estar presente. Para falar em outro tom. Pra poder falar, ele queria falar grosso com a rapaziada, queria falar... Ao contrário de Filipenses, né? Filipenses escreveu, é conhecido como a Carta da Alegria, ele escreveu quando estava muito feliz. Gálatas ele escreveu quando estava muito perplexo. E qual a razão disso? Acontecia que os cristãos de Gálatas, o pessoal estava se convertendo, né? E tinha aquela divisão entre judeu e gentio. Antigamente, no começo, os apóstolos acreditavam que o evangelho é só para o judeu. Cristo é o Messias só dos judeus. E a gente viu que não é. Deus teve o desejo de salvar todo mundo. A gente já falou sobre isso no podcast. Falamos sobre isso no podcast de Efésios. Como é que é o martelo que derruba o muro de separação, né? Martelo que derruba o muro de inimizade. E os gentios foram se convertendo e tal, foram também aceitando o Messias. Só que os judeus cristãos, né, eles falavam o seguinte, essa galera que tá aceitando Jesus aí, beleza, gente de fora pode vir, mas vai ter que aceitar Jesus e vai ter que aceitar a lei. Complementava Jesus com Moisés, né? Jesus é o Messias, ele era judeu. Então, se você quiser aceitar Jesus, vai ter que viver igual o judeu. Ou seja, não bastava só a pessoa aceitar Jesus, também precisava da pessoa acatar toda a lei de Moisés, né? A lei cerimonial, né? A lei observar as festas. Era comum na visão de Paulo ter a ideia de que o evangelho suplementado era o evangelho suplantado. Então, toda vez que ele via que alguém estava tentando misturar outras ideias com o evangelho, isso irava muito Paulo, porque ele tinha um cuidado muito grande com as igrejas. Então, ele queria preservar ao máximo. Aí, já foi falado já da questão de Filipenses, né? Carta da Alegria. Paulo estava preso, mas estava alegre com a igreja. Então, não tem contradição de você sofrer e ser alegre. Contrapartida, Gálatas, Paulo tá solto. Foi a primeira carta que ele escreveu. Foi a primeira carta que ele escreveu, mas contrapartida ele tá muito triste. Ele já começa, depois da apresentação dele, ele manda aqui, logo no início, depois da apresentação dele, ele já manda: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Ele já começa assim, quem tá escrevendo aqui é o apóstolo Paulo, tá? Beleza, eu tô espantado, porque vocês foram rápido, hein? Vocês se desviaram rápido. Posso sair nem 10 minutinhos. E ele manda estão caçando outras coisas. E ele manda com ódio, né, mano? Vocês tão depressa abandonaram aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele já começa a carta já dando um socão, né? Ele já vem dando um jab. Já vem de voadora. Interessante também, cara, que a carta começa, os 2 primeiros capítulos. Assim, Gálatas são 6 capítulos, né? A gente vai fazer aqui uma divisão entre o capítulo 1 e 2, depois 3 e 4, depois 5 e 6. Vamos começar pelo 1 e 2. E nesses primeiros capítulos, Paulo faz uma defesa do apostolado dele, né? Porque esses judeus que diziam, né, que Jesus não era o suficiente, que tinham que aceitar a lei de Moisés, eles estavam tentando diminuir a autoridade de Paulo.
falando que Paulo pregava uma mensagem de oba-oba, né? Porque Paulo vinha sempre pregando que, ó, gentio não precisa ser igual ao judeu. Basta você acreditar em Jesus que você é salvo e não precisa seguir todas as leis de Moisés. Aí vinha gente falando que Paulo tava pregando uma mensagem oba-oba, tava querendo agradar os gentios. Por isso que ele fala, né, que minha mensagem não é pra agradar os homens, porque se eu quisesse agradar os homens, eu não estaria agradando a Deus. Uma outra parada que esse pessoal também fazia era tentar dar uma amenizada na perseguição que os gentios sofriam. Então, tipo assim, eles colocavam essa pitadinha judaica ali dentro pro judeu não perturbar tanto. Tipo assim, ó, não, eles são cristãos aí, mas eles obedecem à lei também. Então, pô, vamos deixar eles em paz. Vamos perseguir só os que não seguem essa lei. Sim. Isso é mó covardia que os caras faziam, mano. Mó covardia. E também essa pontuação que Paulo dá, por acaso tô procurando agradar homens, também era uma alfinetada nesses caras. Tipo assim, ó, eu não tô igual a eles não, tá? Eu não procuro agradar esses caras aí não. Seguindo lei de Moisés, seguindo circuncisão, seguindo... Pô, nada disso. Porque a igreja, se a gente for olhar assim numa visão linear, a igreja do Antigo Testamento, que agora está no Novo, ela já tem um pensamento já estabelecido. Uma visão farisaica, uma visão já das escolas rabínicas. Então eles têm esse legalismo aí dentro da instituição da igreja. Uma mente fechada, né? Pensando que a salvação é somente para um povo só. Sim, então Paulo tava sendo, tipo, parecia que ele era o rebelde. Parecia que ele era o rebelde querendo pregar pros gentios, enquanto a igreja saudável tava com os judeus. E na verdade não é isso. Quem tá sendo rebelde é a igreja que tá estabelecida num legalismo que vai contra a pregação do evangelho. É isso, mano. E tipo assim, o pior de tudo é que eles interpretavam tanto a lei quanto o evangelho de maneira errada. Porque eles achavam que ele podia se justificar através da lei. A lei não tinha nem esse objetivo. O objetivo da lei não era trazer justificação pra ninguém. A lei exige muita perfeição, né? O objetivo da lei era apontar pra Jesus. Apontar o pecado e mostrar, pô, vocês não vão conseguir por vocês próprios. Mérito próprio não dá. Então, tipo assim, a função da lei não é levar o homem ao céu, mano. A função da lei é conduzir o homem para um salvador. Ó, vocês precisam de alguém, cara. Não tem como vocês se redimirem sozinhos. Precisa de alguém. E é isso que essa galera tava meio que tentando embutir dentro da igreja, né? Colocar esse pensamento judaizante dentro da igreja e bugar o que Paulo tava falando. E nessa defesa, cara, que Paulo faz o apostolado dele, porque, cara, pensa, Paulo, ele não andou com os 12. Ele não andou com Jesus, mas ele é apóstolo. Ele recebeu o título de apóstolo. Agora, por ter visto o Cristo ressurreto, né? Por ter recebido de Jesus diretamente. Diretamente. Agora você pensa, tá lá a patota dos 12, né? Pedro, Tiago, a galera toda. E chega Paulo dizendo pra eles, ó, eu sou apóstolo também. Tipo, os caras, eu imagino, cara, Pedro e Tiago olhando pra ele. Amigo, quem é você, cara? Chegou agora e quer sentar na janela? Tu andou com quem, pô? Andou com quem? Cadê o seu trabalho? Cadê o seu trabalho na rua? O que você fez até hoje? É até por isso que a carta de Gálatas é uma carta autobiográfica. Só perde para 2 Coríntios, que aí Paulo dá ainda mais as credenciais dele. Mas com exceção de 2 Coríntios, Gálatas é a maior. Porque ele vai falando do encontro que ele teve com Cristo, depois do período que ele passou na Arábia, de 3 anos. Ele fala do encontro que ele teve com Pedro e do esporro, inclusive, que ele deu em Pedro, por, mesmo andando com gentios, querer estabelecer o farisaísmo, né, o legalismo da lei ali. E ele sempre fala, né, que a mensagem que ele foi revelado para pregar, que é o evangelho para os gentios, em nenhum momento ele foi aos apóstolos confirmar, tipo, pedir permissão. E quem ordenou ele estava acima dele. Estava acima de Pedro, estava acima de Tiago. Ou seja, Paulo, ele não fez nenhum curso de discipulado, tá ligado? Ele não precisou passar, né, por algum curso dos apóstolos lá na hora. Ele simplesmente ouviu de Jesus o que precisava ser dito e foi fazer. Só depois de ele estar pregando já há um tempo, né, já entrando no capítulo 2, que ele subiu para Jerusalém e explicou. Não pediu permissão, só explicou. Chegou para Pedro, Tiago, ó, gente, o que eu tô pregando é isso aqui, né, chamou no particular. Foi naquele concílio, né? Lá de Atos 15, eu acho. 15. Aí foi nesse concílio, né, Paulo explicou a mensagem que ele tava pregando pros apóstolos. Ó, gente, o que eu tô pregando é isso aqui pros gentios. Eles estão se convertendo, estão recebendo o Espírito Santo igual a gente. E os apóstolos aceitaram, né? Estenderam a mão, oraram e enviou ele e Barnabé. E não tem como negar uma pessoa cheia do Espírito Santo.
E Paulo ele toca nisso tanto em Gálatas quanto em Romanos também. Ele fala que aqueles que não receberam o Espírito não são filhos de Deus. Então, Paulo, a partir do momento que tem um encontro com Cristo e recebe todos os dons que a gente vê na Bíblia, a autoridade com que ele prega, o zelo pela igreja, e isso faz com que a igreja receba ele, pelo fato dele estar cheio do Espírito Santo e terem testemunhas do quanto Deus transformou ele, até porque ele era o assassino da igreja, né? Lembrando que apóstolo, o título de apóstolo é você ser autoridade em todas as igrejas daquela época. Por exemplo, o nosso pastor Ziel, ele tem autoridade, uma certa autoridade sobre a gente, né? Sobre os membros da ADEC. Mas, por exemplo, não tem a autoridade da Igreja Batista Central. Sim. Apóstolo não, apóstolo é autoridade em todas as igrejas. A galera o que o apóstolo dizer é doutrina. A galera respeita, né, o nosso pastor, mas na Igreja Batista quem manda é outro pastor, que ele disse, né? Entendeu? Tipo assim, não é que não há respeito à autoridade dele. Existe um respeito à autoridade, mas o que ele diz não é um veredito igual é na nossa igreja. E o Albert tava falando também, cara, sobre questão de legalismo, né? E hoje em dia, cara, a gente pensa assim, não, porque o fariseu era legalista e tal. Mas hoje em dia ainda existe o legalismo, tá ligado? O legalismo não é mais baseado nas obras da lei, igual era antigamente, mas é um legalismo que as pessoas também, alguns, né, que se dizem mestres, ficam com a vaidadezinha, sabe? Faz propaganda da sua própria espiritualidade fake. Baseado no mérito, né? Isso, mano. Você tem que orar determinada hora por dia. Você tem que fazer jejum toda semana. Você tem que estar presente em todos os cultos. Uma legalidade assim de legalismo de performance, né? Você tem que fazer tal coisa para você receber uma bênção de Deus, para você se sentir amado. Sempre incrementando algo ao evangelho também, né? É um legalismo. Você tem que ter o evangelho e mais alguma coisa. Mano. E junto com isso tudo aí que a gente tá falando, a galera prega diferente da forma com que Paulo pregava, que era para agradar a Deus. Eles parece que buscam glórias para si, né? Parece que querem dividir a glória de Cristo, sabe? Querem ter um palco. O foco da mensagem passa a ser não na mensagem, mas no mensageiro. E aí é um problema, né? Então, Paulo até fala sobre isso, sobre essa questão de trazer um outro evangelho, né? Mas isso aí mais pra frente a gente fala. A questão do legalismo, da hipocrisia, o Paulo combate com essa carta aí. Com o objetivo dele era trazer, tirar a igreja de Gálatas da apostasia. A igreja de Gálatas estava indo pra uma linha perigosa, aceitando essa seita judaizante, aceitando e dividindo a igreja, fazendo com que a igreja se afastasse. A gente até estava conversando antes sobre a questão de que se Paulo não tivesse combatido isso, a igreja corria um sério risco. Lógico, do ponto de vista humano, né? Falando do ponto de vista humano. Poderia acabar no ponto de vista humano, né? Poderia falir a igreja do ponto de vista humano. Então, assim, estudar a carta de Gálatas traz esse remédio para a igreja hoje. De não deixar a igreja se afastar do cerne do evangelho, não é não, Albert? Cerne. Do cerne. O Albert gosta dessa palavra, cerne do evangelho. E quando Paulo critica a hipocrisia de Pedro, não é sem fundamento. É porque Pedro estava deixando de lado, né, 4 doutrinas fundamentais, que era a unidade da igreja, a justificação pela fé, o evangelho e a graça de Deus. Ele estava abandonando esses 4 pilares. Contextualizar primeiro o que Pedro estava fazendo. Puxa o que Paulo estava confrontando Pedro. Puxa aí, capítulo 2. Que é o seguinte, no capítulo 2, assim, Paulo já vinha pregando, né, essa mensagem do evangelho para os gentios, e Pedro chegou, concordou com ele, esse é o certo mesmo. Paulo e Barnabé estavam lá fazendo as missões. Pedro, né, um dos apóstolos-chave, foi lá para averiguar. E ele tá lá conversando e comendo com gentios normais, sem exclusão nenhuma. Só que quando chegavam os outros apóstolos, apóstolo Tiago, os judeus da parte de Tiago, Pedro simplesmente saía, tava lá sentado com os gentios, saía e ficava junto com os judeus, voltava junto com a patota. Ou seja, o Pedro não queria ser visto junto com os judeus. Junto com os gentios. Porque não se misturava. Isso, junto com os gentios. Não queria se misturar, não queria ser visto, né? Aí o confronto de Paulo a Pedro foi o seguinte: peraí, você é judeu, mas vive como gentio. Como é que você quer ensinar gentio a viver como um judeu, sendo que nem você vive como um judeu? Toma! Tá ligado? Pô, você foi liberto da lei, você não vive igual judeu, mas você quer ensinar um gentio a viver igual você, pô. Você tá numa hipocrisia, Pedro. E o Paulo fala que repreendeu ele face a face, né? Que, é importante a gente falar também que o evangelho, né, que a mensagem, ele é superior a quem tá pregando. Não importa se é o mestre da igreja, se é Pedro, mano. Pedro tá falando,
Mano, O porta-voz da igreja. falou besteira, o evangelho é que prevalece, a escritura é que prevalece. Então, Paulo, quando ele foi repreender Pedro, ele não repreendeu Pedro baseado no achismo dele. Não, pô, pegou a escritura pra poder combater a heresia. Combater, no caso, a hipocrisia, né? E a gente precisa fazer isso hoje, mano. A gente, como cristão, a gente precisa perder o medo de combater a hipocrisia, de combater legalismo, sabe? Eu digo isso por mim, cara. A gente precisa ter mais coragem, mano, de, se alguém falar alguma besteira, a gente pegar a Bíblia e, cara, olha aqui o que a Bíblia tá falando. Você falou um negócio esquisito aí, cara. Tá meio errado aqui. Não tem nada a ver com o que você tá falando, não. Ter essa ousadia que Paulo tinha de confrontar, até mesmo igual o Albert falou, um dos alicerces da igreja ali, né? O porta-voz, ele era o líder máximo da igreja. E aí, quando a gente tá falando de Gálatas, quando a gente chega desatento pra carta, parece que a gente tá defendendo alguma coisinha boba, algo que não é tão relevante, mas é igual do pontuou, Juan. Numa só heresia, num só... Não é heresia, numa só né? Não é hipocrisia, né? É numa atitude hipócrita de defender o legalismo, você destrói pelo menos 4 pilares do evangelho. Então você perde a unidade da igreja, perde a unidade porque você separa judeu e gentil, você perde a justificação pela fé. A justificação pela fé, porque agora são as obras da carne que estão aptas para salvar. Você perde o evangelho de Cristo, que não se relaciona com a lei, inclusive a gente vai falar um pouco mais disso, vai aprofundar. E perde também a graça, né? O favor de Deus, que também já não tem nada a ver com a lei. No capítulo 2, Paulo fala assim: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, no corpo físico, né? Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então ele fala, cara, sem Cristo, sem a graça de Cristo, eu posso praticar a lei que é tudo em vão. Não importa, não é apta para salvar e nem para santificar. De maneira que, assim, no começo a gente falou que Gálatas foi uma epístola, assim, muito apreciada por Lutero, né? Sim. Uma epístola-chave. E por John Wesley também. Romanos e Gálatas. E Wesley também foi transformado por ela. John Wesley também? Foi transformado, na verdade, pela transformação de Lutero. Por ter transformado Lutero escreveu sobre ela, o John Wesley leu e foi transformado por isso. Ah, maneiro. E, tipo, foi uma chave para Lutero entender a justificação, escrever sobre a justificação. Porque justificação, Lutero dizia que, tipo, quando Deus te justifica, quando, por exemplo, Deus te justificou, Juan, é Deus dizendo que você é justo. Não que de fato você seja. Sim. Porque, por exemplo, nós fomos justificados, mas ainda pecamos. Vivemos nesse mundo caído. Mas Deus diz que a gente é justo. Quem a gente pode discordar, né? Ele pega uma justiça que não é nossa, né? E coloca sobre nós. Coloca a gente. Então Deus não olha, quando vê Juan, não vê Juan. Mas o Deus Pai vê Cristo. Vê Deus Filho dentro do Juan. Ele chama, você é justo. É isso você aí. é santo, mesmo que você não seja. Porque Juan, quem é Juan? Juan morreu, pô. Quem vive em Juan agora é Cristo. E a sacada da justificação pela fé é essa fé racional que entende essa justificação. Entende que não é pelas obras, não é pelo que eu vou fazer, não é por mérito meu, mas é pela obra que Jesus fez. Jesus Cristo veio à Terra, o Filho de Deus, mano. A gente até falou sobre isso. Um Deus que andava no chão de ouro, veio viver no chão de terra, decidiu se entregar por nós, morrer em nosso lugar, porque só há perdão de pecado, só há remissão com o derramamento de sangue. E ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo, profetizado lá atrás. Então a lei apontou para Jesus e através de Jesus nós fomos justificados. E a fé, o Hernandes Dias Lopes diz que a fé é a mão estendida para essa justificação. É tipo assim, eu entendi essa justificação. Então você estende a mão para Deus e Deus te puxa pela mão para ser filho dele. Então essa justificação, é esse atrair de Deus, né? Desse Deus nos tomar para ele e nos olhar não pelo aquilo que a gente faz, mas pelo aquilo que a gente crê que Jesus fez por nós. E essa é a justificação pela fé. Que Pedro tava com uma atitudezinha que parece ser boba, tava derrubando. Tem gente que tem dúvida se tem como cristão viver na lei, no sentido de praticar. E isso é indiscutível. A gente pratica a lei. Sim. A lei não é algo ruim que Deus estabeleceu, não é algo retrógrado, mas a gente cumpre a lei por gratidão de Deus ter salvado a gente de uma vida de promiscuidade, de uma vida totalmente alheia ao Espírito Santo. Sim. Então cumpre a lei. O cristão, ele cumpre a lei, mas não por obrigação ou para ser salvo. Eu não quero ser salvo para cumprir, entendeu? Então é mais nesse sentido.
Aí no capítulo 3, né, ele vai começando a pegar o exemplo de Abraão, que Deus falou pra Abraão, né, Deus deu a promessa pra Abraão, que a descendência dele ia ser próspera e tal, ordena ele a sair da terra dele, e a Bíblia diz que Abraão creu, e só isso, só por fato de ele ter crido, Abraão foi declarado justo. A fé antecede a lei, né? A Isso, fé vem antes da lei, cara. Ou seja, não era porque Abraão era bonzinho, Deus não chamou Abraão de justo porque ele obedeceu. Foi antes dele obedecer, porque Abraão creu. Caraca. Ou seja, cara, imagina, você tá evangelizando uma pessoa. O que você diria pra uma pessoa se perguntasse, Juan, o que eu preciso pra ser salvo? Cara, é porque eu já sei a resposta disso, né? A resposta é nada, mano. Nada. Você não precisa fazer nada. Cristo, só fala isso. Você que tá ouvindo aí, na hora do evangelismo, fala o seguinte: Cristo morreu por você. Apenas confie nisso. Apenas acredite nisso. O que eu posso fazer? Não faz nada, porque Cristo já fez. É isso aí, não precisa ser suplementado como o Albert diz. Não precisa de uma suplementação, um complemento. Como é que era a frase aqui, Albert? De uma obra. O evangelho, quando é suplementado, também é suplantado. Caraca, velho. Aí abre aspas, fecha aspas aí, ó. Joga no Instagram, né, velho? Mas isso é interessante, cara. Assim, a gente entender que a fé, ela vem antes da lei. Abraão, ele não tinha lei. Até porque Moisés vem depois. Então não existiam os 10 mandamentos. Ele não seguia os mandamentos. Ele não seguia Levítico. Não tinha isso pra ele. Moisés veio posterior a ele. Centenas de anos depois. Então a fé, ela vem antes da lei. Então não fazia sentido para Paulo o que Pedro estava fazendo, nem que os gentios daquela época estavam querendo fazer, que era puxar a lei como se fosse mais importante que a fé, ou tentando complementar a fé. Até a questão da circuncisão é algo que para Paulo é risório, porque ele fala, calma aí, Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. Sim. Ele foi salvo no ato de crer, não de fazer, no ato Sim. de crer na bondade de Deus. E ele só é circuncidado depois de 10 anos. Então, tipo, primeiro ele foi amado por Deus, primeiro ele foi aceito por Deus, depois que ele fez um sinal na carne. Então, assim, como que eu vou ser salvo fazendo um sinal na carne hoje, se Abraão, que é o pioneiro na fé, foi salvo por crer? Eu consigo trazer isso pro dia de hoje pensando em, tipo, a pessoa que não quer aceitar Jesus antes de abandonar tal pecado. Não, eu não entro na igreja. Vai, neném. Tá. É que a gente tá empolgado, aqui. Não, eu não entro na igreja porque eu não larguei o cigarro. Não, pô, eu não entro na igreja, não aceito Jesus porque ainda não abandonei a bebida. Tipo, não é você abandonar, não é você ser bom para depois aceitar Jesus. Você aceita. E é só assim que Cristo vai te transformando. Mas a gente tem uma cultura, Rodrigo. A mente do ser humano é uma mente que não gosta de receber nada de graça. Não, tem que ter algum mérito. Tem que fazer alguma coisa. Não é possível. Não é possível, né? Um exemplo disso, você falou, trazendo pros dias de hoje. É como se a gente não se desse bem. Eu e você, Rodrigo. A gente não conversasse, eu não gostasse de você. De repente, eu vou até você e falo assim, Rodrigo, pô, cara, você tá perdoado, cara. Pô, você... Assim, do zero? Do zero, do nada. Aí tu fala, pô, beleza. Só que a justificação, ela tá acima do perdão ainda. Vou explicar. No perdão, eu chegaria pra você e falava assim, Rodrigo, tá perdoado, vai lá. Na justificação, o que Deus fez? Rodrigo, você agora é meu filho, vem morar comigo. Tipo, quem é inimigo passa a ser tratado como filho. Além de ter sido perdoado, a justificação atrai. O perdão, por si só, não tem esse poder. Então, quando Deus nos atrai através da justificação, é muito acima do perdão. Não é simplesmente, valeu, Rodrigo, vai lá, tá perdoado, se adianta lá, valeu. Mas não, tipo assim, ó, Rodrigo, você tá perdoado, tá? Agora vem morar comigo. Agora você é meu filho. Lembrei da parábola do filho pródigo, cara. Você uma vez falou que quando um filho pedia a herança, era a mesma coisa de dizer, ó, pai, pra mim você tá morto. Ou seja, foi uma ofensa. Aí o filho pródigo foi, gastou o dinheiro que recebeu, e quando ele volta pra casa do pai, ele volta pensando que ia ser servo. Pô, pai, deixa eu pelo menos trabalhar pra você. Podia, ó, beleza, eu te recebo de volta, te perdoo, você agora vai trabalhar pra mim. Só que não. Além de ter sido perdoado, foi recebido de volta como filho. Isso aí. E se ele quisesse pedir herança de novo, ele tinha direito. Doideira, hein? Que doideira. Mesma coisa a gente. Nós que éramos inimigos de Deus, além de ter sido perdoado, a gente é chamado de filho. Sim, mano, isso é muita profundidade, né, mano? Isso vai contra muita coisa que a gente pensa, né? Essa ideia que eu até tava falando, da gente querer fazer alguma coisa, né, pra poder receber a fé, pra poder receber essa salvação, tem da nossa cultura, da nossa mente carnal, mano. A gente quer ver, se você fosse morar na minha casa, tu não ia se sentir incomodado? Tipo assim, você vai morar na minha casa de graça, Rodrigo, não precisa pagar nada não, você vai morar na minha casa.
comer, beber. Comer, beber de graça, eu vou passar tua roupa, mano, tu vai ficar lá comigo. Aí tu, mas por quê? Não, mano, é assim, de graça. Não, mano, eu vou te pagar, não, pô. Tu vai se sentir meio, pô, qual é, mano? Pô, se sentir incomodado, se sentir mal por causa disso. Se a gente fizesse isso com um mendigo, ia ser 1000 vezes pior, na verdade. Porque É, a gente tem casa e tal. É isso aí, pô. Aí vai ficar aqui. sem graça por isso. A gente, preciso fazer alguma coisa pra poder compensar isso. E é essa que a gente pensa. Às vezes a gente tem essa mentalidade com Deus. Pra pessoas orgulhosas também é pior ainda, né? Tipo assim, o mendigo, ele é uma pessoa humilde. Ele já vai ficar constrangido. Imagina uma pessoa soberba, que Deus fala assim, não, você não precisa fazer nada, não depende nada de você. Eu tô fazendo por você. Isso tira todo o ego. Até buga, né? Buga a pessoa. Buga Mano. tudo, buga o sistema todo. E, cara, o Paulo fala aqui em Gálatas, no começo do capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou seja, Gálatas, quem foi que enganou vocês, cara? Porque eles aceitaram Jesus, o Messias, pela fé, só que agora eles estavam querendo continuar, dando continuidade à fé, por meio das obras. Ou seja, antes eles eram os escravos, da mesma forma como escravos do pecado, né? Escravos dos espíritos demoníacos e tal. Foram libertos da escravidão e agora estavam querendo ser escravos de novo da lei. Pô, é a mesma coisa, pô. Uma pessoa que não é convertida, não é cristã, não é liberta dos pecados. A pessoa, se ela tentar se livrar do pecado, ela não consegue. Ela é presa no cigarro, ela é presa no vício, na pornografia, certo? Da bebida, enfim. Da promiscuidade no geral. Ela se converte, aceita Jesus, entra pra uma igreja. Aí o pastor ou um líder religioso coloca um montão de julgo, coloca um jugo pesado, coloca um montão de regra que não tá na Bíblia e começa a oprimir a pessoa que acabou de ser liberta. Ou seja, só muda o fardo, né? Só muda a prisão. Era escravo do pecado, mas foi liberto para se tornar escravo de alguma outra coisa, né? Se tornar escravo de uma outra pessoa. Só mudou o jugo. Só trocou as algemas. E dentro do legalismo, qualquer coisa pode te fazer escravo. Até mesmo orar. Você pode vir com aquela ideia, não, para você se aproximar de Deus, você tem que orar 5 horas seguidas. Você tem que ir no monte pelo menos, 3 vezes por mês. Você tem que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E aí você começa a colocar um monte de padrão para você se aproximar de Deus, quando na verdade o caminho já está livre para você. É possível você pecar fazendo todas essas coisas que são santas. Todas essas coisas, cara. O pecado do legalismo, ele aproxima seu coração de uma maneira soberba para todos os outros tipos de pecado. C.S. Lewis falava isso, que a soberba é a galinha que choca todos os outros pecados. Então, se você é um legalista, você é soberbo. E se você é soberbo, você vai cair em todos os outros pecados, porque a soberba vai te incitar a querer ser melhor, a querer ser o cara que ora mais, a querer ser o cara que prega mais, a querer ser o crente mais bem vestido no culto de domingo. Tudo que você for fazer, você vai com soberba, porque o legalismo traz isso. Você passa a depender só de você e não mais de Cristo do que Cristo fez por você. Então você tá morrendo na fé, minguando sem perceber. Eu lembro aqui uma vez do livro que eu li do pastor Luciano Subirá. Se eu não me engano, o livro é Até Que Nada Mais Importe. Teve um ano, né, no começo assim de um ano, que ele fez um propósito com Deus de orar mais do que já vinha orando, de ler mais, de se dedicar mais, de jejuar mais. Dá uma de louco. Aí, ele lá buscando ele com os outros pastores, né, amigos dele e tal. E de repente, o Espírito Santo toma a consciência dele, toma o coração dele de uma forma que ele começa a chorar. E o Espírito Santo fala pra ele que o que mudou nele não foi a paixão. O amor que ele tinha a Deus não mudou. Ele só mudou a performance. Caraca. Beleza, tu passou a orar mais, mas por quê? Tá me desejando mais? Não, passou a orar mais porque você quer ser um crente, sei lá, na sua cabeça você acha que orar mais vai ser um crente melhor, né? Superior. Vai ser um crente superior. Você só mudou sua performance gospel, né? Sua performance espiritual. E não é nem que não tem que orar, né? Não que não precise orar. Mas é a motivação, né? É a motivação que você tá fazendo aquilo ali que tá te destruindo. Perfeito. Cara, e Paulo, ele aborda isso, né? Ele fala também sobre não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Já tá no 5, né? E eu acho que é exatamente isso quando ele escreveu, acho que era isso que ele queria dizer também, sabe? Essa questão da performance, essa questão de você tá fazendo algo só para você se sentir melhor, para poder satisfazer os seus desejos e usar aquilo que o Rodrigo falou. Você foi liberto e agora você passa a fazer outras coisas, mas com o objetivo de voltar para as algemas, mano. Voltar para a prisão. Até preguei isso lá na igreja metodista Wesleyana, lá de Vila Elmira, em Volta Redonda. Na verdade é Barra Mansa lá, né? Mas eu falei justamente sobre isso, cara. Sobre o uso da liberdade. Pô, eu falei exatamente isso. Tem como você vir pra igreja com objetivo carnal, mano. E a gente acha que não. Tem como a gente jejuar e pecar fazendo jejum.
tem como a gente orar e pecar, igual aconteceu com o pastor Luciano Subirá, fariseu. O fariseu e o publicano. Orando no templo. Obrigado porque eu não sou igual a ele. Tava orando, mas tava pecando. Sabe, tem como a gente jejuar para que Deus faça algo, coagindo Deus. Então isso tudo é usar a nossa liberdade. Uma moeda de troca, né? Cara. Então assim, a gente precisa ficar atento na nossa motivação. O que motiva a gente? Para que a gente usa a nossa liberdade? E a gente pode entrar até na questão. Mas e a tatuagem? E a música? E não sei o quê? Cara, pra quê? A questão é, pra quê? O que te motiva a fazer isso? É um motivo carnal? Não faça. Se é um motivo carnal, não faça, pô. Se você faz pra glória de Cristo, e se for de verdade, Cristo vai sondar teu coração, amém. Mas normalmente é por vaidade, por orgulho, por soberba, igual o Albert falou. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa liberdade não é uma liberdade pra poder fazer tudo aquilo que eu quero, mas é pra poder não fazer aquilo que antes eu não conseguia deixar de fazer, que é o que o Rodrigo falou, que antes o cara vivia nos vícios, na pornografia, na promiscuidade, no roubo, mano, vivia na mentira, e agora ele tem a liberdade pra poder não fazer mais isso. E a liberdade pra poder seguir aquilo que Jesus ordena que faça, porque aí passa a não viver mais você, mas Cristo viver em você. A liberdade que a gente recebe em Cristo conduz a gente de uma maneira humilde a servir em amor. Isso aí. E tudo que é fruto do amor, de certa forma, exige mais. Você ama teu filho, você vai até, sei lá, entregar tua vida pela dele, pra proteger ele. Você ia fazer isso com peso na consciência? Você ia fazer isso com tristeza? Duvido. A exigência do amor, ela é muito mais profunda. O legalista, ele acha que está sendo super espiritual, praticando um monte de coisa, aquelas regrinhas da lei. Mas o que vive na graça, ele, na verdade, tem capacidade de se entregar muito mais por Deus do que o legalista. Porque o compromisso que o amor traz de adoração, falando do cristão, né? De adoração, de sacrifício, de servir a Deus e trabalhar para Cristo, isso motiva ele muito mais. E tipo, lá os judeus iam dizer, né, no caso seguindo aqui o raciocínio de Gálatas, os judeus iam dizer, beleza, os gentios são salvos só por meio de Cristo, mas e a lei? Como é que os gentios vão conhecer a vontade de Deus sem a lei? Tá dizendo que a lei é inútil? Aí Paulo vem dizendo, não, a lei não é inútil. A lei mostra qual o erro do ser humano, só que a lei é limitada, ela mostra qual o nosso erro. A consciência do pecado, né? A ponta do pecado. Aliás, Mito, ela tem dois aspectos da lei, eu vi isso num vídeo, que tem um aspecto negativo e o positivo. O aspecto negativo é, ela mostra que você é pecador. Você não sabe que é mentiroso até vir a lei dizendo não mentirás. A lei veio pra mostrar, você não consegue ser salvo, você não é uma pessoa boa, mas ela só te leva até esse ponto. Ela não te conduz à salvação, não te faz ser uma pessoa melhor, só mostra que você é errado. E o outro aspecto, me lembrei que eu tenho um parceiro meu, Juan, ele não se converteu agora e começou a ler Levítico, né? Nunca lê a Bíblia. Começou a ler Levítico, e Levítico é a carta da lei, né? Tá cheio de lei lá, todas as leis estão lá. E ele me perguntando sobre esse livro, né? Pô, não posso comer carne de porco, não posso comer carne com sangue, não sei o quê. E Levítico, cara, serviu muito pra incutir na cabeça dos judeus, também na nossa, quando a gente lê, por exemplo, por que Deus instrui os sacerdotes? Pra incutir na cabeça deles, você precisa de um mediador pra chegar até Deus. Por que quando alguém pecava, tinha que sacrificar um cordeiro? Sim, dependendo da oferta. Dependendo da oferta, tinha que sacrificar algum animal. Pra incutir na cabeça, mostrar de forma prática que o pecado causa morte. E que pra você ser perdoado, alguém precisa morrer. Pelo menos no seu lugar. Ou você, ou algum, no caso, animal puro, né? A ideia de ser um animal inocente. Isso. Então a ideia da lei é pra mostrar que, tipo, você é pecador, você não é justo, você precisa de um salvador, certo? Sendo que, isso ele fala em Gálatas 4 ou 3, né? Que a lei foi como se fosse um professor bem rígido, certo? Um professor que só te ensina o que é certo e o que é errado, mas ele não te dá força pra você fazer o que é certo. Existia também um motivo também pro legalismo, pelo menos da época. Paulo denuncia no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim: todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, se chegasse alguém perseguindo o cristão para poder matar, como naquela época tinha muito, não, sou judeu. Circuncidado, pô. Sou circuncidado, não.
Eu sou... Vocês estão matando judeu agora, fariseu? Vocês estão matando essa galera? Eu achava que era só o grupo do Nazareno. Então eles se ocultavam. Aceita do caminho. Aceita do caminho. E eles usavam o legalismo deles pra fugir da perseguição cristã que estava acontecendo naquela época. Então é um ponto também legal. E entrava também naquela questão lá da arrogância das pessoas que estavam pregando lá também pra eles, né? Paulo fala assim, se a pessoa julga ser alguém não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Então assim, entrava também a questão da arrogância dos que estavam trazendo a mensagem lá pro pessoal dos Gálatas, né? Lá da Galácia. Então, a gente precisa também, hoje, eu digo eu, o Rodrigo, óbvio, a gente precisa tomar cuidado pra gente não achar que a gente é alguma coisa, mano. Sabia? Pra não entrar na nossa mente uma arrogânciazinha. Ah, por que não? Porque você, Rodrigo, é responsável pelas crianças da igreja. Não, porque você é responsável pelo evangelismo. E isso, entrar na sua mente e você achar que isso é alguma coisa, é algum mérito. Não, pô. A gente precisa entender que, igual o Albert falou, nossa mentalidade não pode ser da gente se olhar e achar que a gente é alguma coisa, mas de considerar o outro acima de nós, de servir o outro, de ser um trabalho em amor, e não de maneira arrogante, não de maneira que vai colocar a gente num patamar igual ou superior ao de Cristo. E Paulo, no último capítulo lá, ele termina falando sobre, até um versículo que o Rodrigo falou que gosta muito, que é: não nos cansemos de fazer o bem. E às vezes fazer o bem cansa, né, Rodrigo? Vai pegar aqui em Gálatas 6, versículo 9, não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, você entende que, você fazendo o bem às vezes cansa. Você tá dizendo, pra não se cansar de fazer o bem, é porque você sempre tá ali fazendo certo o bem, né? Uma hora você vai cansar. Aí depois ele diz, enquanto a gente tem oportunidade, vamos fazer sempre o bem, né? E principalmente aos que estão perto da gente, aos da família da fé. Mas não só, né? Mas não é exclusivo, né? A fé não se resume dentro da patota gospel. Não, lógico que não, mas eu entendo que, a igreja é como se fosse... É ali que você vai aprender a ser crente, né? Sim, é a nossa família, né, mano? Em tese, por exemplo, você vai aprender a ser perdoador convivendo junto com os outros irmãos ali, vendo um pedindo perdão pro outro, tendo essa comunhão, sabe? E a partir dessa vivência, desse discipulado, né? Porque discipulado é isso, você vivendo junto com outros crentes, você vai ser crente lá fora. E o que você recebe na igreja vai levar lá pro mundo. É isso aí. O que ajuda a acabar com o legalismo ajudou tanto no contexto da igreja de Gálatas, quanto também ajuda no nosso contexto, é a cruz de Cristo, né? Porque Cristo só foi para a cruz para cumprir a exigência da lei, porque Paulo vai dizer que Cristo foi maldito no nosso lugar. Todo aquele que peca tem uma maldição sobre si, e Cristo morreu para acabar com essa maldição. Mas uma vez Cristo morto, ele faz também aqueles que morreram em Cristo se livrarem da lei. Então, o cumprimento da lei, ele acaba deixando a gente realmente legalista, achando que a gente pode fazer alguma coisa. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente recebe a liberdade, porque a gente foi morto com Cristo e a gente ressuscitou com Cristo para viver como Cristo ressurreto viveu. O legalismo, ele tem uma aparência de piedade, né, mano? Ele tem uma aparência de zelo, mas na verdade as pessoas por trás do legalismo, apesar de estarem vestidos de cristão, vestidos de gospel, com roupinha gospel, com carinha gospel, com musiquinha gospel, na verdade, tudo gospel. Na verdade, são pessoas que são escravizadas, né, mano? Pela sua própria consciência, mano. Ainda são carnais, mesmo com toda a pompa de gospel, de evangélico, né? Sim. E quando fala carnal na Bíblia, talvez você tenha essa dúvida, mas você pode não cair em pecados sexuais e mesmo assim ser carnal. Sim, sim. Né? Nessa questão que tu falou, o cara se veste como crente, ele tem a Bíblia de crente lá do Jesus Cop, tudo crente. Só que ele mesmo assim é carnal porque ele não foi crucificado com Cristo. Só eu conheço 2 amigos recém-convertidos que têm a Bíblia da Jesus Cop. Mas cara, é como se fosse um travesti espiritual, né, cara? A pessoa se transveste ali, né, de gospel, mas por dentro você sabe que é outra coisa. Assim, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se torne isso em Cristo, né? A gente precisa ter Cristo como nossa base. Não ser, como Jesus falava, né, lobo em pele de cordeiro. Essa questão do travesti que tu falou, né? Nem na questão sexual, né? Não, mano. Na questão só de você olhar, acha que é uma coisa, mas depois é outra. Que no caso é o... Ele se transveste de pastor, se transveste de profeta. É isso aí. Se veste de gospel, mas na verdade... transveste de crente. Isso aí. Na verdade, por baixo daquilo, não passa de lobo, não passa de carne, não passa de podridão.
Então a gente vai terminando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio aí, mais uma vez. Lembrando aí do Apoia-se, né? Das nossas redes sociais também. Lá no Instagram a gente tá como trincheira.podcast e o Apoia-se /trincheirapodcast. Espero que você tenha gostado, que a gente não se canse de fazer o bem, né, Rodrigo? Que a gente não se canse de fazer o bem, que fazer o bem seja o nosso norte e o que nos dê força continue sendo Cristo. E que a nossa fé nele cresça a cada dia mais e que a gente possa entender que quando a gente pecar, a gente precisa buscar ele e não buscar fazer algo para poder conseguir algum tipo de mérito, mas com a fé em Cristo, pela obra que ele fez, nós já obtemos perdão dos nossos pecados. Então, pessoal, Deus abençoe você e a sua semana, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Bom final de semana, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Show. Se não tiver R$1 pra apoiar a gente, pelo menos ora pela gente, que a gente também precisa. Se caso puder, depositar lá R$1 no gasofilaço espiritual. A gente tá contando com isso. Valeu, pessoal. Um abração. Fica na paz aí. Até o próximo episódio. Valeu.